todo esse movimento novo que o Brasil vai vivendo, somado a diversas outras questões, Cristiano, que já foram anunciadas, alguma em andamento, outras ainda em processo de construção, essenciais como o programa Minha Casa Minha Vida, que mexe, aquece a economia, que gera renda para trabalhadores e trabalhadoras nas mais diversas áreas, desde o engenheiro, o arquiteto, o eletricista, o encanador, o pedreiro, o pintor, as empresas, as madeireiras, né? Enfim. Então é gigante isso ainda da condição da família que paga o aluguel alto, morar pagando menos pelo Minha Casa Minha Vida do que paga para o aluguel e morar numa condição digna, com segurança para sua família. Então, avançando Minha Casa Minha Vida, na cultura agora já recursos chegando, porque a cultura é uma outra situação. No período pandêmico, que acabou também tendo uma negação com o governo, que demorou até começar a liberar vacina, deseducou o povo a vacinar-se, porque nós éramos de um país que já tinha avançado muito nessa perspectiva e as pessoas simplesmente vacinavam porque sabiam que a criança já não teria mais paralisia infantil, não ia ser um adulto com deficiência, porque vacinava quando era criança e tantas outras doenças enfrentadas, erradicadas no país, por conta do quê? Da vacina no braço, ou da gotinha, né? Das crianças pequenas. Então, isso era uma coisa natural pra gente, comum. Que, diga-se de passagem, com esse processo de negacionismo do antigo governo, essas doenças voltaram no cenário nacional. Estavam no cenário. Erradicadas, essas doenças voltam no cenário nacional. Voltam no cenário e as pessoas foram deseducadas, porque o que acontece? A gente aprendeu que era bom, era importante, a gente nem falava sobre isso, se era natural, qual era o resultado. Naturalmente se erradicou as doenças também. A gente começou mas será que é mesmo? Mas será que vai dar certo? Mas vai causar isso, vai causar aquilo? Porque isso era justamente essa coisa do negacionismo, é isso, nega a vacina e ainda dissemina notícia falsa, as ditas fake news. As pessoas acomodaram em relação à vacina. Não vão, hoje a população, não sei se atingiu 50%, hoje finalizam a campanha nacional de vacinação. Eu até tirei foto com o Zé Gotinha, postei no Facebook, se chegasse a ver. Com muita honra, assim, porque o Zé Gotinha, que era uma coisa mais que as crianças gostavam, hoje até a gente, enquanto adulto, pensa que bom, é a vacina voltando, que tem incentivo do governo federal para que as pessoas se vacinem. Então, esse movimento todo, desde a vacinação, os investimentos na saúde, investimentos concretos na saúde, nos hospitais, né, na atenção básica nos municípios, no compromisso da retomada de obras paradas, seja na saúde, seja na educação, e diversas obras que estavam paradas há anos, obras que a Dilma, lá quando sofreu impeachment, iniciou a repassar recursos e que não avançou mais até agora. Agora volta o Lula para repassar recursos para os municípios concluírem. Até, inclusive, eu queria te fazer uma observação nesse assunto, falou dos hospitais, né? Hoje tu é gestor do grupo Fêmina, Porto Alegre, né? Esse hospital não era um que estava na lista para ser privatizado? Estava na listinha. Né? Isso. Era um dos hospitais que seriam, como tantas empresas públicas, né? Sim. Privatizados por um modelo, professor Cristiano Caller Flor, que o senhor, inclusive, em um dos seus vídeos, fazia uma reflexão sobre isso. O que é esse modelo político que compreende, bom, por um lado tem aqueles que defendem um Estado mínimo, que é isso, Estado mínimo é assim, o professor aposenta, não abre concurso, ou coloca como aconteceu lá, adere a um PDV, né? O Grupo Hospitalar Conceição, ao qual o Hospital Fêmina faz parte, aderiu a um PDV no governo anterior, um plano de demissão voluntária, e junto ao PDV, da pessoa demitir, com medo, vai fechar mesmo, vamos privatizar mesmo, já vou zarpar antes. Junto ao PDV, bota um pacotinho surpresa, que é o quê? Não pode contratar por 18 meses depois do PDV. Portanto, estaria impedido de fazer contratação até julho do ano que vem, nesse grupo hospitalar que tem em torno de 8.500 servidores públicos. São 4 hospitais que integram o Fêmina, Cristo Redentor, o Hospital da Criança Conceição e o Nossa Senhora da Conceição. Então, hoje, assim, é o 3º maior orçamento do estado do Rio Grande do Sul. Antes dele, só o próprio governo estadual, a Prefeitura de Porto Alegre e depois o Grupo Hospitalar Conceição. O governo federal queria fazer o quê com essa mega estrutura, onde lá foi pensado dentro do Grupo Hospitalar Conceição, iniciou a sementinha do Programa Estratégia de Saúde da Família, que hoje é uma realidade para o Brasil inteiro.
O Programa Estratégico de Saúde da Família é o quê? É pensar a atenção básica, a construção de unidades de saúde nos bairros perto de onde a pessoa mora, e lá ter uma equipe multidisciplinar, aquilo que, né, no serviço social tanto também se falo assim porque o Cristiano também é assistente social. Lá tem um enfermeiro ou enfermeira padrão, que chamam de nível superior, tem técnico de enfermagem, tem agente comunitário de saúde, tem o médico, tem o fisioterapeuta e tem o odonto, a saúde bucal, né? Que agora também é outro programa dentro da pergunta que estamos, a gente está indo e vindo, né? Um pouco para frente, um pouco lá atrás, mas acho que a gente vai costurando aos poucos isso. O presidente Lula também lançou novamente, reafirmando que quer voltar a ver os brasileiros sorrindo. Essa política, porque eu tenho 45. Quem mora em Parobé vai lembrar, e posso dizer, inclusive, nominando o que havia de saúde bucal em Parobé era o Sindicato de Sapateiros. Sim. O Sindicato de Sapateiros era quem oferecia dentista para as pessoas. Eu lá fui tratar dente quando era criança, que a minha mãe e meu pai eram sapateiros, não tinha em outro lugar, não existia pelo SUS, né? Não existia. E este programa, Estratégia de Saúde da Família, que falei com os profissionais que integram, é um modelo que se propõe para as comunidades, para cuidar da saúde, não da doença, é prevenir, né? Tá pertinho das pessoas. Esse modelo ele foi gestado a partir da experiência da saúde comunitária que existe no Grupo Hospitalar Conceição. Você imagina, então, aqui do Rio Grande do Sul, dentro do Grupo Hospitalar Conceição, uma experiência que foi implantada para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. E o governo, então, último, fazia o quê? Queria sucatear, desconstruir, o que é um lamento. Bom, não sei até onde vou aqui nessa resposta, que a gente poderia falar muito. Vamos encerrar esse bloco. São 4 meses de governo. É muita coisa. Como você falou, eu lá na ponta da assistência social, o que me deixou muito satisfeito, muito feliz, eu até falei num podcast essa semana, foi da garantia de 14 bilhões do governo federal para os programas da assistência social e para garantir a continuação dos benefícios do Bolsa Família. Então, assim, existe muita crítica formada sobre o programa Bolsa Família, mas as pessoas às vezes não param para ver a magnitude do programa, né? Nós temos então no Brasil hoje em torno de 214 ponto alguma coisa milhões de pessoas. Desses 214 milhões, 21,2 milhões de pessoas são beneficiados pelo Bolsa Família. Então, se tu faz um cálculo básico, minimamente ali, 214 para 21 são quase 10%, Cláudio, de toda a população do Brasil é beneficiada por esse programa, que é um programa de transferência de renda. E hoje é os R$600 lá para ajudar aquela família com alimento, ajudar nas suas necessidades básicas. Então, assim, eu dizia, não existe nenhum outro país do mundo que tenha um programa com essa abrangência. 10% praticamente de toda a população é beneficiada pelo Bolsa Família. E nós estávamos na iminência de não termos esse recurso, porque o governo anterior não tinha colocado esse orçamento agora para 2023. E isso também é mérito do governo federal, né? O presidente Lula ele conseguiu costurar isso basicamente ali antes de assumir. Ficou toda muita maestria, né? A maestria foi assim que inclusive os jornais noticiavam que o presidente já estava administrando antes de assumir. Antes do dia 1º de janeiro ele já estava administrando. Então isso ele já estava costurando antes. Ele assume e ele já consegue garantir a continuidade do Bolsa Família. O que para a gente encerrar esse bloco, como que tu vê esse programa, Cláudio? Então, o Bolsa Família, na verdade, é reconhecido internacionalmente como o maior, o melhor, o mais qualificado programa de transferência social de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Aqui no Brasil, essa tua comparação dos 10%, ela é bem interessante da gente olhar. Pensa que 10% de cada município brasileiro, ele tem uma transferência de renda direta para as famílias, que faz com que as famílias consigam avançar. Eu tenho uma experiência muito objetiva do governo Olívio Dutra, que era um programa social. E as pessoas também falavam mal, porque sempre tem essa opinião de que não tem que transferir, que a pessoa que toque e vá atrás. Cobravam das pessoas que recebiam aquela renda
porque não faziam e tal. Lá pelas tantas, uma mulher muito pobre, com a casa muito pobre, pegou e comprou uma geladeira zerinho e pagava a prestação da geladeira e as pessoas criticavam a mulher, diziam, mas a mulher, a casa caindo, ela mal tem o que comer, comprou uma geladeira. Uma geladeira não, freezer, desculpa. Freezer daqueles de erguer a tampa, né? Que naquele período comprou zerinho. E as pessoas questionavam. Daí ela disse, não, é que eu vou fazer os sacolés, né? Ela queria fazer sacolé para vender, ela pensou que era um jeito que ela ia conseguir dar conta, ia terminar o programa, porque lá do Oliva era só um ano, né? E ela ia conseguir depois ter algum movimento. Então vejam que as pessoas lidam da sua maior criatividade para cuidar da sua família. Um programa de transferência de renda desta magnitude mexe com todos os comércios da cidade. Os comércios de bairro, onde as pessoas compram os gêneros alimentícios principais, hoje compram tudo, porque na verdade os bairros têm já mercados de médio a grande, assim, né? É aí que chega o programa Bolsa Família e olha a transformação na vida das pessoas, das famílias. Os R$600 por família, os 150 por adolescente, significa disputar o adolescente com o tráfico em cidades maiores. Significa dar oportunidade de vida que esse adolescente pense em querer estudar e a criança pequena, aliás, o adolescente R$50 e a criança 150, né, Cristiano? Então, se preocupar efetivamente com o desenvolvimento da criança, do adolescente no presente para que haja futuro do nosso país. Então, eu penso que realmente é algo que transforma a vida, não é possível olhar de outra maneira, senão realmente uma grande experiência do Brasil, porque essa é uma experiência nossa. Foram sim dos governos do PT que se implanta e avança com esse programa, agora inclusive o presidente querendo também avançar com o recurso do Vale Gás somado no Bolsa Família. Essa transformação, Cristiano, e daí assim eu concluo, ela vai na perspectiva de dar suporte à família. Quando você disputa, eu dizia, o adolescente, por outro lado, você coloca na garantia de que ele esteja na escola, na garantia de que a criança esteja na escola. A escola é um espaço de proteção, a rua não é, né? A garantia de que essa família seja acompanhada pela saúde, portanto vai desenvolver, a criança pequena vai ser acompanhada, se precisa de medicamento ela terá. São as condicionalidades. As condicionalidades, essa coisa do acompanhamento do peso, a condição nutricional da família, se está adequada, se não está, né? Atenção ao membro com deficiência daquela família, ao membro que é idoso, idosa. Então, isso é transformar a realidade social das famílias. Esse, com certeza, é o programa que realmente transforma a vida da população mais humilde e, com isso, faz o Brasil avançar. Não é algo que disputa com nada, pelo contrário, fortalece, inclusive, a economia no país. Perfeito, isso aí. Então, Cláudio Silva, falando aí sobre o programa Bolsa Família, nós encerramos, então, esse segundo bloco. Certo?